Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com o uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Nesse episódio do Veja Bem Mais, dar um recadinho pra vocês aí que vêm escutando a gente já faz um tempo, não deixe de conferir também o Veja Bem, porque com o passar do tempo aqui, eu sei que a nossa ideia inicial era meio que uma conversa de bar, mas a conversa tá cada dia ficando mais analítica, cada dia se aproximando um pouco mais do VB+. Então, se vocês gostam do Veja Bem Mais, eu tenho certeza que vocês vão adorar também o Veja Bem. Bom, galera, no episódio de hoje a gente vai conversar sobre jornalismo. Acho que é legal a gente discutir um pouco aqui se ainda existe realmente o jornalismo e o que anda acontecendo com essas notícias que a gente vê por aí. E qual a diferença a gente pode ver em, sei lá, o jornalismo na TV, jornal que alguns ainda compram hoje em dia, ou principalmente na internet. Porque hoje em dia parece que qualquer um que tem um blog, um site, pode se dizer... Hoje em dia, desde que a internet ele acordou hoje, né? Do coma! Nossa, tem blog, existem blogs. Vocês entenderam? Mas por que é relevante, William? Isso eu ia perguntar. Eu acho que antes da gente começar, a relevância não está nem só em entender melhor as tendências, mas também desfazer alguns mitos de onde está realmente o problema. E muitos acreditam que a sociedade está mais superficial, com interesses mais banais. Mas a verdade é que eu acho que o problema não é bem esse. Não é bem esse, sem spoilers, mas já é por aí. Você fala sem spoilers, mas acho que todo mundo já consegue deduzir já. Não sei se todo mundo consegue deduzir. Não sei. Sabemos em breve. Em breve, Pedro. Minha nossa. Come soon. No próximo episódio, tu Veja Bem Mais. Parte 2. Só faz as perguntas. Bom, galera, então para começar, o que vocês acham, pensam do jornalismo hoje em dia, no jornalismo moderno? Pergunta se a gente é contra ou a favor também. Você é contra ou a favor? Caramba. Só pela zoeira. Claro, sou contra todos os tipos de veiculação de informação. Na minha ilha não vai ter jornalismo. Não vai ter jornalismo. Eu sou o jornal. Na Ilha VB. Ilha VB. Aí já é a única fonte de informação. É o podcast. É o podcast, Perfeito. ó. Não, mas agora, Utopia sério. Eu acho que hoje é a melhor época, na verdade, pro jornalismo, né? Até o fácil acesso, todo mundo pode... Depende de que perspectiva. Mas, Exato. Você diz fácil acesso. Hoje, quem por lê ou de exemplo, quem escreve? você tem uma fonte, sei lá, você pode encontrar, 50 tipos de fonte diversos. O problema é você filtrar esse tipo de informação para ver se os fatos realmente são aquilo que... São fatos. São exato. fatos, então. Mas eu acho que esse tipo de ambiente cria, um escape pra gente sair sempre da mesma narrativa. Por exemplo, hoje, você pegar os veículos de mídia do Brasil, fazer um comparativo, sei lá, de alguns anos atrás, ainda existia uma divergência. Porque, querendo ou não, você olhando uma situação, é impossível você ver 100% do que, a outra pessoa viu. Vai ter algum tipo de divergência e até um conflito de informações. Por exemplo, antigamente você via diversos jornais, por exemplo, entrando em discussão sobre o X assunto. Já hoje, não. Hoje acontece alguma coisa, a maioria hoje cai na mesma coisa. Então, eu acho que... Como assim? Dá um exemplo. Sei lá, acontece um fato X. Sei lá, aí tem uma matéria da Folha... Teve bombardeio em Alepo. Bombardeio em Alepo. Aí, sei lá, um jornal, fala sobre a perspectiva russa, como chegou aquilo. O jornal na Rússia vai falar da perspectiva russa, ok. Eu tô falando não necessariamente um jornal, do cada país, no Brasil. Do Brasil. Bombardeio lá, a ONU, o comboio foi bombardeado da ONU, recentemente, pela Rússia. No Brasil saiu assim, Rússia bombardeia comboio da ONU. Sim. E, lá fala sobre o ataque em si, mas não, especifica a razão do motivo do bombardeio. Era sabido na época? Então, na verdade, a Rússia, quando foi feito o bombardeio, logo em seguida teve como é que falou? Putin foi lá falar o que aconteceu. Uma conferência. Exato. Só que esse tipo de informação eu só peguei em veículos de mídia fora. Aqui, eu não encontrei nenhum. Mas foi num timing, foi numa janela de tempo que dava para eles reportarem. Lógico que dava. Sim, eu acredito que dá. Até porque, querendo ou não, esse tipo de coisa não é, passa um mês para depois algum tipo de...
Isso daí eu E por que não você vou seguir detalhadamente. E por que você acha que tem essa diferença? Porque querendo ou não, porque o jornalismo é você reportar fatos. Querendo ou não, a interpretação, sei lá, o que vai sair daquilo, querendo ou não, vai ficar na pessoa. Antigamente o jornalista chegava no local e falava, aconteceu isso, isso e isso. Ele não dava interpretações, sei lá, daquilo, alguma coisa. Era reportar os fatos. Hoje eu acho que já é mais Tem vinculado... muita opinião no meio. Hoje já entra mais a, sei lá... Você acha que isso é bom ou ruim? Não sei. Se é bom, eu não sei, cara. Mas que isso... Mas que é ruim, eu tenho certeza. Mas eu acho que isso cria muito, tipo, transforma eles como antena pra propagar ideias, sei lá, vinculada à ideologia, alguma coisa. Tipo, esse jornal representa isso, aquele jornal aquilo. Isso é ruim, necessariamente? Eu, sinceramente, vejo o jornalista como reportar o fato. Mas... O jornalismo, uma coisa pra mim, é que os isso. ouvintes não vão... Não formação, sei lá, de Os ouvintes ideólogo, nem chegaram a coisa do escutar, tipo. mas quando a gente... No começo do VB, que a gente fez um episódio de teste, assim, entre a gente. Você uma vez falou que você sente falta... Justamente, eu sentia falta dessa oposição, por exemplo. Nos Estados Unidos, a gente tem uma Fox News da vida. Mas falou que você sentia recentemente essa eu tava falta, lendo assim. nem isso mais. Foi até bom você comentar isso, que nem recentemente hoje é uma diferença tão gritante, pra você ter uma ideia. Porque, tipo, querendo ou não, os veículos são todos os mesmo... Como é que eu posso falar? Conglomerados? Então, no final das contas, realmente vai ter divergência de coisa pequena, mas eu acho que não é nada. É grande sim, cara. Eu vivi nos Estados Unidos, a Fox News, da MNBC lá, a diferença é gritante. Enfim, eu acho que você está em meio em contradição aí, porque você disse que sente que não é necessariamente bom, que as reportagens hoje são mais... tem um escopo mais opinativo do porquê que as coisas aconteceram, não só relatar os fatos. Quando você mesmo sentiu falta aqui no Brasil deles não relatarem o porquê que o comboio foi atacado, só reportaram que o comboio foi atacado. Não, mas eu digo nesse caso específico, não é exatamente... Deixa eu tentar explicar. Foi passada X informação, só que não o fato concreto, completo, entendeu? Mas aí acho que depende do quando foi reportado, porque o comboio explodiu, todo mundo sabe com os Twitter hoje no mesmo segundo. Sim. E dá pra reportar nisso. Agora até o Putin ir lá esclarecer, eu acredito que foi depois disso ter acontecido. Não acho nem... É improvável que eles falaram, explodiu e já era. Até porque você tá falando o que a gente acha do jornalismo hoje. Eu acho que o jornalismo seguiu a tendência da internet de se tornar cada vez mais participativo em vez de meramente expositivo. O adjetivo não sei se é esse, mas de mera exposição. Como o Pedro estava falando, antigamente era só, estão aqui os fatos, mas hoje, pela internet, ninguém quer só os fatos. Não quer uma opinião, quer uma análise. Até porque se a mídia, o veículo que dá essa reportagem não tiver isso, você vai procurar em fóruns, vai procurar em blogs, mas, por exemplo, em outros lugares. Como é que você explica, então, tipo, o paralelo que tem com o crescimento, por exemplo, da grande mídia, esses veículos conglomerados maiores? Hoje, nos Estados Unidos, recentemente, eu vi uma pesquisa falando que 71% da população nos Estados Unidos já não tem confiança nesse tipo de veículos. Por exemplo, quando alguma informação é vinculada, normalmente... Tipo... Sim, porque os Estados Unidos eu acho que é um lugar mais peculiar por causa da filiação política forte de alguns canais. Como a minha premissa é que tudo tá na Fox News, ou é piada, ou é o que outras pessoas acreditam como fatos, mas eu não acreditaria em nada que vem da Fox News. Nada, porque eu sei que o papel deles lá é defender os republicanos cegamente. Então, por exemplo, uma CNN da vida... A CNN hoje seria, quer dizer, antigamente seria o campo mais neutro dos Estados Unidos. Que antes, se você é cegamente republicano, você vai assistir Fox News, se você é democrata, é MSBC lá. Você ouviu como é? Tem até uma piada da CNN. Clinton Network News agora, o pessoal tá chamando. A CNN virou meio que um Discovery Channel, um History Channel, no quesito que tudo lá é breaking news e eles focam em coisas que nem sempre são relevantes e com experts que se contradizem mais do que qualquer coisa. Mas eu acho que é um problema mais de gestão da CNN. Por exemplo, a BBC não sofre disso. A BBC ainda é um canal que eu consigo confiar. A CNN, ela passou a focar muito em... É que assim, outra coisa que mudou muito de antigamente para hoje é que antigamente o critério era muito mais de verificação das fontes, era muito mais de realmente busca pela verdade
do que de audiência. Porque a Sim. audiência já era dado. Tipo, as pessoas liam jornais todas as manhãs. Assistiam o noticiário todas as noites. Não era algo que já era parte da realidade. Você não tinha que buscar por isso já existia. Então o que você buscava era só respaldo do que você estava falando e uma análise diferenciada dos outros canais. Agora hoje, como pouquíssimos leem jornais e pouquíssimos realmente assistem a notícia ali no fim da noite, eu estava lendo a idade média do americano que lê jornal hoje é de 55 anos. Idade média, 55 anos. Nossa, falando disso aí, eu lembrei, cara. Realmente, hoje, você para analisar, até alguns veículos de mídias, que a gente mal imagina. Por exemplo, o New York Times, eu não sabia que recentemente teve um déficit. Não lembro quando teve que hipotecar parte do prédio. Sim. Porque, querendo ou não, parece que esse boom da internet... Sim. O negócio da internet, é um viés, tem dois viés. O primeiro é o acesso é muito mais abrangente e é grátis. E o mais importante é o ser grátis. Quem queria ler jornal de manhã tinha que comprar o jornal. E apesar de ter TV aberta, quem queria ter um jornalismo diferenciado tinha que ter uma BBC, uma CNN, etc. Mas hoje, tem até uma frase que eu gosto, que eu vi num comentário de um vídeo sobre jornalismo no YouTube, que o cara falou, jornalismo é igual pornô. Todo mundo quer um bom, mas ninguém quer pagar por isso. Essa é boa. Eu também convenhamos, né? Por que você vai acordar 6 horas, acordar cedo, ter que ir lá na banca, comprar o jornal? Você pode simplesmente levantar e ligar o celular. Não precisa nem ir na banca, mesmo seja entregue na sua casa. Pra que você vai pagar, sei lá quanto que tá o negócio de jornal hoje? Vamos colocar uns R$100 aí, um valor simbólico. Pra que você vai pagar R$100 por mês, sendo que você abre seu Facebook e você descobre tudo que aconteceu no mundo? Exato. Então hoje, o problema com a CNN, voltando lá ao assunto, eu acho que eles perderam esse público fiel e eles têm que focar em atenção. Tem que ter esse negócio mais participativo para gerar publicidade, não só através do canal, que já é meio copiada, mas no Facebook, no Twitter, no Instagram até. Não tem Instagram da CNN? YouTube, né? Tem muito no YouTube também. Canal E isso é que, assim, como prender a atenção. Esse é o que hoje eu vejo como um efeito colateral muito forte da internet no jornalismo. Não é mais isso é bom ou não, é sim o quanto vai chamar atenção. Você pode ter vários tipos de headlines ou maneiras de escrever alguma coisa. E a que mais chama atenção que a CNN fez ao ponto de se tornar uma piada dela mesma é a de Breaking News. Toda semana tem. Imagina aquele plantão da Globo, né? Que antigamente você vinha, opa! Meu Deus! É um apocalipse. É um apocalipse. Tem que botar medo. Isso não chama atenção? Sim. Tocou aquela musiquinha, parou a programação. Vixe, alguém morreu. Para tudo. Alguém ou vários. Você pode estar no tribunal sendo sentenciado à morte, que você já vira pra TV já. João Kleber, né? João Kleber. E o que a CNN fez? Falou, isso daqui chama atenção, então vamos tocar aquele negocinho da Globo pra tudo que é notícia. Até o Justin Bieber ser preso, que é uma coisa que eu vi. Não sei se vocês viram, mas eu vi. Eu lembro disso. Inadvertidamente, tava lá na casa da minha avó, tocou o negócio da Globo, eu já parei já, falou, Justin Bieber foi preso na Flórida. Nossa! Mudou o mundo agora. A partir daquele dia, cara, eu não boto mais... Não tenho mais respeito nenhuma pelo plantão da Globo. Pode ser que seja o apocalipse, mas eu não vou mais olhar. Eu vou descobrir olhando no Facebook. Às vezes até antes, na verdade. Né? Então, em primeiro lugar, acho que o problema é isso aí. É fechar o público, ou avaliar o público como por métrica de atenção e não de qualidade da reportagem. E a segunda coisa, ou uma consequência dessa, como você financia essa coisa de atenção? Você chama atenção para gerar mais propagandas, e é isso que te financia. E você passa a ser uma vítima desses comerciais. É clickbait. Você passa a ser uma vítima desses comerciais da mesma forma que você passa a ser uma vítima da atenção. Porque quando você tinha um público lá fechado, o dinheiro que você tinha era destinado a jornalismo investigativo, era destinado a repórteres que iam fazer fact-checking. Mas com o dinheiro que você tem hoje dessas propagandas, você tem que investir só em métodos para gerar mais coisas que vão chamar atenção, que vai dar mais propaganda. Então você não tem aquele orçamento livre para realmente dedicar. E até por isso que as coisas mais populares, o BuzzFeed da vida hoje, o Huffington Post, essas coisas aí. Meu Deus do céu. O orçamento deles, isso tem a ver com o que você está falando do New York Times. O New York Times está fechando muita coisa, tem muitos jornais já fechados nos Estados Unidos, porque eles não têm orçamento para manter o time e a estrutura que eles tinham antigamente.
Então, é muito mais barato, isso também vem de uma reportagem do New Yorker, eu acho, ou do The Economist. É muito mais barato, mas assim, exponencialmente mais barato você agregar e opinar do que você investigar. Então, obviamente, você vai ter 10 vezes mais sites desse estilo, que vai pegar essas fontes e reportar o mínimo e opinar o máximo, porque para isso você precisa do quê? 10 pessoas? Acho que o Huffington Post tem 12 pessoas trabalhando lá. E o New York Times da última vez que eu li, tinha 1.200 funcionários no New York Times. Isso só em Nova York. Você pensar nos correspondentes lá no mundo, na Ásia, no Oriente Médio, etc. Cara, imagina o custo. Você pode ter os cliques que você quiser no site. Tipo, milhões de cliques. Mas o clique paga o quê? Fração de centavos. Enquanto que a propaganda no jornal mesmo, no físico, ou mesmo na TV, ou aquele comercial de 30 segundos, pagavam milhões por aquilo. Então, eu vejo tudo isso aí como uma consequência econômica dessa mudança de plataforma. Então, como é que você tem alguma previsão para o jornalismo no futuro? Previsão? Nossa, não está no fim do episódio. Calma aí. Para tudo. Vontade de o microfone de volta para ele, errou ele. Não, algumas coisas você falou aí que vão ser futuras perguntas, mas vamos voltar então para esse negócio da internet, que vocês falaram bastante. Vocês acham que, com o aumento dos blogs, dos sites, essas coisas, o jornalismo foi meio que banalizado? Acho que não. E principalmente essa coisa de clickbait. A gente vê bastante aquelas matérias, mulher encontra marido fazendo, você não imagina a reação dela, não sei o que. Tipo, é sempre aquelas chamadas que não falam nada. Você tem que só abrir na matéria. Saber esse negócio de clickbait é um saco, mas esse negócio de banalizar, acho que não. Porque se você for estudar jornalismo em qualquer, sei lá, universidade de renome na área, você vai ver que os maiores jornalistas que existiram era tipo segunda profissão. O cara era autor, ou o cara alguma outra coisa. Não necessariamente, também é o contrário. Muitos começaram como jornalista e aí viraram grandes autores. Mas não necessariamente. Porque uma característica essencial do bom jornalismo é escrever bem. Exato. Então, por isso eu digo que, dizer que banaliza, Eu acho que não necessariamente. Isso daí eu concordo com o Pedro, que hoje, apesar dos pesares, eu ainda acho, apesar da pior época econômica pro jornalismo, é a melhor época em termos de conteúdo para quem consome jornalismo. Sim. Eu não acho que o jornalismo está banalizado, eu só acho que você tem mais visibilidade do banal. Porque, de novo, é o mais barato e, obviamente, o que dá retorno, né? É o que prevalece mais. Não, é o mais barato, não é o que dá retorno. Na verdade, não dá tanto retorno. Dá retorno só se tiver milhões. E essa busca por milhões é o que todos querem fazer, porque investimento inicial... Você quer criar um blog de notícias hoje, o que você faz? A primeira coisa que os ouvintes têm que parar para refletir é que todas essas fontes secundárias são já, por definição, secundárias. O Huffington Post, o BuzzFeed, etc., eles não fazem investigações eles mesmos. Eles sempre agregam de outros. A relação aí já é de parasita. Então, esses blogs aí, eles não existiriam sem o New York Times, sem o Estadão, sem uma Folha, sem o jornalista com o seu carro e realmente indo lá e entrevistando alguém, tirando foto do acontecido. Mas eu acho que às vezes eles acabam ganhando mais crédito do que quem realmente... Sim, porque é mais barato, eles conseguem se disseminar, eles têm... Cara, isso daí, de novo, é um problema de... O que é mais barato sempre vai ver muito mais daquilo. Igual as 199 da vida. Você vê mais 199 ou você vê mais mercadinho artesanal de coisas feitas com madeira ou ferro? 99 tá esquina. Então, cara, é isso. O que é mais barato, obviamente, você vai ter mais. E principalmente porque existe aquela esperança de explodir e virar um canal famoso no YouTube, etc. Só que o que você tem que lembrar é, além de ser parasita, os critérios é somente de chamar a atenção. E aí que está o grande diferencial para jornalismo de respeito desses clickbaits aí. Que a primeira preocupação do jornalista, de verdade, é qual o crédito da minha fonte. Sim. É aquela coisa. Quão respaldável essa informação. Jornalista faz baseado em fonte primária, documento. Sim, que são verificadas várias vezes. Enquanto que blog... Leu em algum lugar e joga lá. Não importa, ninguém verifica nada. Até canal no YouTube. Eu acho que grandes... Eu vi falando uma vez uma coisa, eu vi uma matéria uma vez falando desse problema do YouTube, é justamente aquele tipo de chamada, aqueles vídeo montagem que, rapidinho coloca, pessoa tal, pessoa falou isso, aí passa ponto lá, tem isso, entendeu? E um dos meus grandes problemas com essas notícias do YouTube hoje, principalmente o canal que eu deixei de seguir, do Sr. Cauê Moura, é essa coisa de não verificar as fontes, primária. Não fazer... Não é nem... Você não precisa ter fonte primária. Porque, assim, não vamos ser hipócritas também. Sim. O nosso Veja Bem Mais aqui é todo em fontes secundárias. Sim.
A gente nunca saiu fazer pesquisa de nenhum dos tópicos que a gente tá falando. A gente já falou de experiências pessoais relacionadas, mas é só... Lá na Síria, isso é por imigrante. definição anedota, e anedota não vale de nada no escopo analítico. Então, assim, eu não julgo você usar fontes secundárias como a gente usa. Eu só julgo não verificar se a fonte secundária, se a sua fonte primária tem algum tipo de respaldo. Então, Tipo, eu sei, minha maior preocupação em fazer o Veja Bem Mais é da onde eu estou tirando as informações? Tem algum outro lugar que também já veiculou essas informações? É um lugar de... renome, sei lá. Não é de renome, de respeito. Que ainda, por exemplo, eu não pego nada de CNN. Eu não pego nada. Como os ouvintes que já checaram as fontes vão perceber, as minhas maiores fontes aqui são The Economist, The New Yorker. E o TED. Que o TED são os experts lá falando pro mundo inteiro. Que eu acho que, principalmente o New Yorker, eles fazem um trabalho muito, muito bom de fact-checking. Não teve nenhuma reportagem na vida que eu vi do New Yorker que eles lançaram uma errata depois falando que reportaram algo, eles veicularam algo errôneo. Eles sempre vão aí quase que a exaustão de, tipo, a matéria tá pronta e eles passam 6 meses verificando os fatos da matéria antes de lançar a matéria para não correr esse risco. Sim. E o The Economist, pelo escopo internacional e o nome que tem também de maior jornal, eles chamam de jornal, mas é revista, enfim, há centenas de anos, eles também não querem correr o risco de veicular informação falsa. E essa é a minha preocupação também, apesar de a gente ser secundário, eu acho que a não banalização tem que ir nessa direção aí, verificar que o que você está falando veio de fontes confiáveis. Tem algo adicionado nesse sentido, Pedro? Você quer falar das suas fontes para os ouvintes? Eu acho que... Da minha parte, podem ficar tranquilos, viu? Aquele problema, a gente falou da questão, por exemplo, desse negócio de fonte primária, realmente, ao meu ver, no jornalismo hoje, igual que a gente citou de fonte secundária aí, realmente, não tem como a gente verificar tudo através da fonte primária, ir lá buscar, por exemplo, ler os documentos, enfim. É tudo... Quais são suas fontes? Não sei. Que eu gosto de seguir normalmente, eu gosto de seguir o Breitbart, da Inglaterra, qual que é o The Guardian, também gosto, apesar de... The Guardian? Achei que você não gostava dele. The Guardian tem um certo respaldo. Sim. Até porque é difícil você falar, eu gosto do National Review dos Estados Unidos. Só que o problema desse tipo de coisa é que muitas vezes você fala, essa fonte X, mas na verdade é que dentro do grupo ali, eu gosto de, por exemplo, o problema é que você não pode pegar como um todo. Por exemplo, artigo X. Tem 1000 artigos lá, por exemplo, no National Review. Mas é claro que não é com todos que eu vou concordar. Alguns colunistas você se identifica mais ou não. Tem essa questão também. Por isso que eu acho que é meio difícil vincular a gente. Mas os colunistas aí, você está se referindo à parte opinativa, né? Que a gente está falando também que antigamente era mais aqui os fatos e hoje, por causa da interação que a internet propicia, eu não estou interessado só nos fatos. Eu estou interessado na análise. Por que aconteceu? O que vai acontecer agora? Eu acho que... E aí que vem o escopo de, em primeiro lugar, porque isso é uma tendência que valoriza tudo, porque, cara, isso é... Eu não vejo isso como algo negativo em nenhum sentido. É muito mais interessante você ler uma análise do que ler fatos. Porque para fatos você não precisa de jornalistas. Jornalista, assim, você precisa dele no sentido técnico de precisa alguém ir lá tirar foto. Sim. Mas como todo mundo com o celular na mão hoje, se eu quiser ver fatos, eu vou no Twitter, eu tô vendo as fotos, tô vendo os vídeos, são fatos. Mas você não acha que a gente cai, um contraponto justamente disso, é que esse tipo de veículo vira antena, sei lá, para quem tá financiando por trás? Quem que dá o dinheiro? Porque querendo ou não, para manter... Veículos. Tipo, veículos de mídias. Hoje que a gente tem a situação. Aqueles que investem dinheiro, querendo ou não, vai ter depende do público. Aí se volta o problema econômico que... Se você está se porque, ao meu ver, eu acho que o problema desses maiores é que eles viram, tipo, antena para propagar X, sei lá, posicionamento. Isso daí é balela. É teoria da conspiração, principalmente de quem se vê numa minoria de uma frente liberal dominatrix. Não. Os maiores, hoje, são os maiores, em primeiro lugar, porque já tem mais leitores que vêm através de anos e anos da consolidação do nome. Então, o New York Times está fechando muitas coisas? Sim, mas ainda tem milhões de subscribers, de assinantes. Ainda tem milhões. E esse número ainda os financia. Por mais que ainda esteja coisa online, eles não precisam se vender. Você então não vê nenhum tipo, sei lá, tipo de... Como é que eu posso... Enviesamento? Não. Não porque a primeira coisa, eu acho que sempre existe uma propensão dessas fontes... desses maiores... Peraí, deixa eu explicar. Esses maiores sempre vão ter uma propensão a talvez ter um look mais liberal por quem é mais conservador, mas eu acho que isso é mais uma consequência
inevitável da boa informação do que de enviesamento político. Porque uma Mesmo coisa... esses canais, tipo Fox News, BBC... Não estou falando de Fox News. Tô falando a Fox News sim é vendida, já é um fato. Agora o New York Times, The Economist, New Yorker, eles tendem a ser vistos pelo pessoal da teoria de conspiração da direita como coisas liberais. Mas em nenhum momento, nenhuma dessas plataformas se definiram como liberais. O New York Times apoia Hillary Clinton não porque eles defendem a bandeira dos democratas, senão que eles defendem o bom senso. E hoje nos Estados Unidos, não sei quando isso vai ser lançado, mas no momento que a gente está gravando, o bom senso está pro lado dela, não pro oposto. O The Economist também sempre apoia candidato, eles apoiaram do Obama, apoiaram do Sarkozy, e foi o Holland que ganhou. Mas é sempre, eles analisam, porque eles se orgulham muito de analisar os fatos. E de ter uma equipe de jornalistas e experts nas áreas que vão determinar assim, dado tudo isso, o caminho mais sensato seria esse aqui. É isso que eles apoiam. E se isso tende a ficar de um lado mais liberal do que do conservador, isso tem muito mais a ver com falta de credencial do outro lado do que deles realmente levantarem a bandeira porque são financiados por esse tipo de pessoas. É que eu não entendo sendo um fator econômico. Cara, o The Economist do New York Times também. Porque assim, eles não estão falando é melhor porque é melhor. Eles se orgulham de realmente fazer uma análise, de consultar quem entende da área e de divulgar os dados. É por isso que eu sigo eles, não é porque tem enviesamento. Então vamos analisar de uma outra perspectiva, só pra gente entender. Sei lá, deixa eu pensar no exemplo. Campanha do Trump. Hoje, todos os especialistas, todos esses veículos estavam que, tipo, não ia conseguir nem chegar nas... Como é que fala? Esse é um candidato. Esse é um candidato. Isso daí foi propagado. Sim. Hoje, a gente tá ele concorrendo diretamente com a Hillary Clinton. Tipo, baseado em todo esse fact-checking deles, todas essas informações, foi justamente o oposto disso. Não tem fact-checking. Aí tinha opinião. Tipo, ninguém acreditava que ele conseguiria. Essa era a opinião deles. Não tinha... Até esse momento, não tinha o que seria melhor em termos econômicos, fiscais e de política internacional do país. Você não tinha... Vamos ver o que vai ser melhor pro país. Só tinha... Esse cara é tão ridículo que eu duvido que ele vai conseguir chegar. É tipo aquela brincadeira que você começa, tá engraçado, chega uma hora que você fala, eita, não dá pra voltar, mas não falo do Trump, não. Foi uma surpresa, não foi uma falha analítica. É igual você falar, vocês acreditavam que o Tiririca conseguisse ser deputado? Então. Se te perguntassem 5 anos antes de ele se candidatar. Pior que tá esse palhaço, esse literal palhaço? Tá lá. É uma surpresa. Esse é um reflexo, acho que, de outros problemas, não do jornalismo. Essa própria discussão de vocês agora, por exemplo, você falou que acha interessante, o César, você falou que você acha interessante quando você não lê só fatos, você lê a opinião da pessoa e outras coisas. Mas você não acha, por exemplo, você vê isso de uma fonte, o Pedro vê de outra. Será que não é justamente por causa dessa diferença de opiniões de quem está escrevendo, do redator ali, que acaba criando meio que essa confusão, às vezes? A pessoa acaba ficando enviesada demais na opinião daquela pessoa, independente dela... de ter outros fatos ali ou não. Mas eu acho que você tem que separar. Fato é fato, opinião é opinião. Acho que a pessoa inteligente consegue separar o trigo do joio. É joio que você disse? É shoyu. Shoyu? Joio? Ah, não, shoyu é o molho. Eu tenho certeza que eu já falei muitas vezes shoyu nesse treinamento. Mas é aí que você tem que separar. Eu tô lendo, o fato o negócio lá explodiu, o comboio da ONU explodiu, esse é o fato. Agora, o que levou a isso... Obviamente, no jornalismo, os próprios jornalistas admitem, não existe objetividade. Sempre vai ter enviesamento de uma perspectiva ideológica ou de outra, sempre. Pode ser que seja menos prevalente em uns canais, pode ser que seja mais em outros, como Fox News é escancaradamente enviesada. O New York Times, pode-se dizer que tem os jornalistas que trabalham lá, por já estar num lugar grande, que pegam pessoas extremamente bem educadas, etc., inevitavelmente vai acabar tendo uma tendência... uma perspectiva mais liberal. Inevitavelmente. Porém, isso não altera os fatos. A Fox News já relatou muitas vezes que o aquecimento global não existia, que era tudo um hoax da China. Isso não é fato, meu amigo. Se todos os cientistas do mundo que entram em consenso e têm dados provando A mais B de que o aquecimento global é uma realidade, você falar que não é uma realidade é um desserviço. Você deixou de ser um jornalismo e passou a ser Discovery Channel, um History Channel. Você está em teorias de conspiração para agradar quem precisa disso, mas não... É aí que eu acho que diferencia o fato da opinião.
Fatos são fatos. Aquecimento global é um fato. Se você discorda disso, amigo, você está no planeta errado. Porque aquele é um fato. Tá feia a coisa, hein? A sua opinião de quem é a culpa, como tem que resolver, etc. Aí sim, cara. Aí não importa. Eu acho que é aí o que cria o positivo. Porque as diferenças de opinião de como resolver o problema é o que vai agregar para uma solução ideal. Se todo mundo concordasse que a solução era somente cortar a emissão o máximo possível e voltar para uma era pré-civilização de emissão, eu não acho que isso seria ideal. Agora, se tem um cara falando lá, não, tem que ser gradual, o outro falando, não, tem que ser mais extremo. E esse conflito de um focando no interesse econômico enquanto o outro foca mais no ambiental, isso daí que gera a negociação que vai chegar numa solução sustentável. Isso daí eu apoio. Eu acho que a gente perde muito no Brasil, já focando mais para o território nacional, de não ter essas opiniões tão divergentes no sentido de ler coisas que vão te fazer pensar de maneira diferente, que é o que a gente quer fazer com o Veja Bem Mais aqui. Essa foi a nossa grande intenção desde o começo, como vocês lembram, de ter opiniões contrastantes discutindo um tópico. Porque a Folha hoje, como o Pedro mesmo já falou, diz a mesma coisa que o Estadão, que diz a mesma coisa que a Globo, que diz a mesma coisa que o Jornal da Record, etc. E onde está o discurso aí? Você não tem discurso, você tem só uma frase repetida várias vezes. O discurso está realmente nesse conflito, mas não dos dados. Os dados são dados, por favor. Eu acho que falta opinião. Falta. Acho que falta esse negócio que separa os fatos e cria opiniões que conseguem se divergir de forma produtiva e não, enfim, chovendo molhado. Vocês acham, então, que, por exemplo, aqui no Brasil, se uma Globo da vida fala uma coisa, digamos assim, a maior, o resto vai acabar seguindo aqui? Repete. Se repete. Você se lembra da Mas assim, tem que ver o que tá falando. Se tá falando fato, tem que repetir. Agora, a Globo falar... É que a Globo, assim... A Globo é um caso à parte. Mas é aquela coisa... Se a Globo apoia uma causa hoje, que outro canal que vai ser em contra e vai ter tanto... vai atingir tantas pessoas como a Globo? Vai ter tanta exposição quanto a Globo. Esse eu acho que é o pequeno problema. Assim, você pode... Assim, o Fox News, eu digo, não é referência porque eles já estão no History Channel. Mas a força o Bill O'Reilly, por exemplo, que é um cara que... Ele realmente ele tem a opinião dele que é bem dele, mas ele não nega fatos. Mas a força dele, acho que é de realmente trazer a opinião contrária dele e fomentar um discurso. Isso daí acho que é o que eu falto. Tirando a Fox News, o Bill O'Reilly é um cara que eu vejo valor por fomentar essas discussões sobre políticas, medidas e não sobre fatos. Tanto é que ele, quando você vê ele em programas de late night, no Jimmy Kimmel, no Stephen Colbert, etc., o papo que ele tem são sempre, cara, são incríveis. Assim, quando você assiste o show do Bill O'Reilly, você facepalm total. Mas quando ele discute com esses outros grandes da mídia, mais alegadamente liberal, você vê que realmente eles conseguem ter uma discussão por 10, 15 minutos que é produtiva. Sim. É o mais próximo do Veja Bem Mais que eu consigo ver, assim. Eles acreditam em coisas totalmente diferentes, mas conseguem encontrar o meio do campo e conseguem, assim, criar novas análises a partir disso. Isso eu acho que é legal e que existe lá por ele e por outras formas, e aqui no Brasil é algo que eu não vejo. Você vai os que vão no Late Night hoje... piadinha e chovendo molhado de que já aconteceu. Eu acho que a própria estrutura é muito diferente. Nos Estados Unidos, uma coisa aqui no Brasil que ainda, eu acho que é mais, como é que eu posso falar, mais voltar pro pessoal mais antigo. O rádio, por exemplo, como fonte de informação nos Estados Unidos é muito mais forte que aqui. Podcast, principalmente. Eu acho que até a própria estrutura do cenário, sei lá, jornalístico do americano pro brasileiro muda demais. Aqui no Brasil é mais focado... Como é que eu posso falar? Nos Estados Unidos tem esse viés partidário e tudo mais. No Brasil é mais regional, não sei se é o termo que eu posso usar, é regional, tô certo. Vocês já conseguiram notar isso também? É diferente, porque a estrutura política aqui é diferente. Não tem uma direita e esquerda tão definida e tão forte. E não, na verdade, se for realmente pensar em direita e esquerda, como a gente já falou, não existe aqui. Só existe o centro que está muito mais para a esquerda. Sim. Se isso é positivo ou negativo, aí é a questão de opinião. E aí a gente tenta fomentar o discurso. Mas eu acho que o pessoal que tenta fazer um comparativo do Brasil e Estados Unidos não tem essa concepção de diferença e acaba misturando as coisas.
Vocês sentem falta desse jornalismo mais investigativo, essa coisa como... Ainda tem pra o buscar. filme que teve Qual? Spotlight. Sim, Spotlight é... Vocês acham que tá muito em decadência esse estilo de jornalismo? Não, tipo, Em mas decadência não, só tá em falta. É. Antigamente é muito mais porque tinha dinheiro pra financiar. Sim. Hoje é muito mais, de novo, é agregar e opinião. Agregação e opinião. Isso não é investigativo. Pra nada. E as formas de solucionar esse problema são poucas, infelizmente. Porque já que não tem tantos assinantes para dar o dinheiro livre de qualquer obrigação, você tem duas opções. Ou é clickbait, que você vai ter que focar em algo que não é o investigativo, Sim. ou você vai ter que precisar de doação. E a doação chega em... Tem dois potenciais problemas. Um é que ela normalmente não é suficiente. Sim. E New York Times precisa de, sei lá... Eu lembro que eu li para manter o escritório deles em Doha, eu acho, que eles têm lá, precisam de 150 milhões de dólares anuais para manter o escritório lá. 150 milhões de dólares é um negócio que o cara vai doar, assim. Você quer $1 milhão de dólares? Ok, tudo tipo, concebível. Agora 150? Cara, no escopo de um jornalismo investigativo de qualidade que você precisa, é difícil conseguir tudo através de arrecadação. E o outro problema é quando essa arrecadação vem com amarras, né? Principalmente... Assim, tem exemplos como o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, ele comprou o Washington Post. Sim. E no contrato lá ele assinou que ele não ia interferir na independência editorial do jornal. Ele assinou. Tava lá. E de vez em quando ele dá umas ideias bem esdrúxulas de, tipo, fazer app para ler aplicativo e tirar sílabas, tipo, umas coisas assim. Que tá até no negócio do Last Week Tonight, com o John Oliver, link nas referências. Assim, mas... Ele é uma exceção à regra. Tem outros, por exemplo, tem um bilionário russo que comprou... Ixi, o que ele comprou? Ele comprou uma parte do The Guardian, eu acho. Posso estar confundido aqui, mas... Não, eu acho que é isso mesmo. Esses daí, assim... E o The Guardian criticando o governo russo, eu não sei se é tão prevalente hoje mais, se o quanto sai... Quem será que aconteceu ali? O problema do dinheiro é sempre... Quando o dinheiro vem de milhares de assinantes, de uma forma bem granular... Você não tem obrigação com ninguém, só com a qualidade com os assinantes. Agora, quando vem de uma vez só de um doador ou dois... Então, mas isso não cai nesses conglomerados da vida? Você vai, o pessoal fala, se você seguir o traço de dinheiro, sempre cai na mão do mesmo grupo. Sim e não. De novo, porque eu falei, os maiores... A Fox News é o... Como que é o nome do cara lá? Hilbert. O conglomerado da Fox é de um cara só, que é um babaca, tipo, consenso que ele é um babaca. Até quem trabalha na Fox acha ele um babaca. E só existe por causa disso. A babaquice dele justifica a Fox News virando um History Channel. Mas de outros, por exemplo, o New York Times ainda tem milhares de assinantes, e os doadores, como acho que o Soros, não sei se deu alguma coisa pro New York, tem uma parte do New York Times, não sei o quê. Como eles têm tanta visibilidade, eles precisam fazer igual o Jeff Bezos e assinar o comprometimento de independência editorial. Então, acho que nesse sentido, para essas grandes redes não é um risco, porque a pedra angular deles é a independência editorial. E se eles comprometerem isso, mesmo pelo dinheiro, eles vão perder os poucos milhares que ainda restam de assinantes para eles. Agora, menores, aí, cara, aí é uma moeda pra cima que você joga. Então, quem segue blog, que tá crescendo, igual o BuzzFeed, quem controla o BuzzFeed? Eu posso que é um cara só. Controlar não só o BuzzFeed, controlar tudo que é primos do BuzzFeed que tem o mesmo... Mas por quê? Porque a pedra angular deles não é independência editorial, é só clickbait. E esses caras aí, bilionários, obviamente nunca vai ter clickbait de investigação do governo russo. Bom, galera, o César já falou umas 2 vezes aí sobre, por exemplo, o negócio do New York Times, que tem... Eles estão perdendo dinheiro, mas eles não ganham mais tanto dinheiro quanto antigamente e não conseguem manter os funcionários. Vocês acham que muitas vezes esses jornalistas que saem do New York Times, por exemplo, eles acabam abrindo seu próprio site, seu próprio blog e se tornam jornalistas independentes? Você acha que eles são tão importantes quanto quando eles trabalhavam no New York, por exemplo? Sim, tem até um caso que a gente pode citar daqui, é a Graça Salgueiro, sobre aqui da região da América Latina, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, ela já escrevia só daqui da região da América Latina, principalmente sobre a Venezuela e tudo que está acontecendo lá. O pessoal fala que ela foi uma das pioneiras nesse tipo de assunto. E é legal de se analisar, porque justamente tudo que ela falou, principalmente aquele referendo das Farc, ela já tinha colocado tudo o que ia acontecer.
Já conseguia deduzir mais ou menos aonde ia chegar. Eu acho que ele serve como uma porta para você poder analisar melhor e fazer um comparativo com o que você tem aqui. Eu acho que dá para... Então, eu acho que é uma parte, sim, importante, até para ter uma válvula de escape, de novo, das mesmas O jornalismo narrativas. independente só não é bom em regimes totalitários. Eu acho que o jornalista tem um papel essencial em manter a democracia. Isso não é só eu quem falo, os próprios jornalistas, os próprios estudiosos das mídias. Sem o jornalista para verificar o que os políticos estão fazendo e reportar nisso, como que a gente vai saber? O quanto que eles realmente estão roubando, quanto que quem está financiando quem. Sabe que tá roubando, mas não sabe quanto, Sabe né? quanto, ou de quem e quando. O jornalista é uma parte integral da democracia. Até tanto é que os países menos democráticos do mundo hoje, quem controla a mídia? É tudo estatal, né? Mas um problema do jornalismo independente é que eles precisam se sustentar, né? Sim. E apesar de alguns terem dinheiro suficiente na poupança para irem por alguns anos, a maioria vai ter que acabar... É de doação, o caso dela. Ou dependendo de doação, ou dependendo de... Tem muitos aí que acabam escrevendo assinantes. livros, essas coisas. Eles precisam de coisas assim, acessórias para sustentarem, né? Né? Jornalismo você precisa sustentar. Em primeiro lugar, todo mundo, de novo, é aquelas coisas do pornô. Todo mundo quer um negócio bom. Só que, cara, o dinheiro que pega. Sim. Falando em se sustentar, o que vocês acham dessas matérias que são patrocinadas? O cara tem que ganhar o pão de cada dia, né, filho? Mas vocês não acham que se ela patrocinador vai acabar influenciando de certa forma? Eu acho que é melhor ter matéria patrocinada do que ter o conteúdo mudado para clickbait. Por exemplo, eu acho mais legal ter uma matéria, por exemplo, o New York Times lançou uma matéria sobre a condição carcerária no estado de Nova York e prisões femininas, que é diretamente relacionado ao The Orange is the New Black. Para quem não viu, ótima dica. E a reportagem foi bem interessante. Eles mostraram as diferenças entre a realidade e o show. E até disseram como que o show ajudou algumas das prisões no estado a melhorarem alguns aspectos da vida lá. Que algumas presidiárias conseguiram assistir o show e falaram, pô, por que não tem isso aqui? Eles estão falando da gente, mas a gente não tem nada disso aqui não. Elas reivindicaram algumas mudanças que aparentemente resultaram em melhores. Então, se não tivesse essas matérias patrocinadas, é uma coisa que não teria acontecido. Eu não vejo nada negativo. Eu só acho que o perigo está quando eles não falam que é patrocinado. Sim. E aí falam, os benefícios de se barbear todos os dias, né? Patrocinado por Gillette. Só que ninguém fala que é patrocinado por Gillette. É aquela coisa igual o estudo que... Tem aqueles estudos de aquecimento global que falam que não, é efeito natural da Terra, mas quando você vai ver nas letrinhas lá, foram patrocinados pela Shell. Aqueles estudos, tome café todo dia, né? Patrocinado pelo Pilão. Certo. Eu só acho que desde que tenha transparência de que é uma matéria patrocinada, às vezes pode ser bem mais interessante do que matérias que não são patrocinadas. Ok, acho que o negócio aí é transparência. E você, Pedro, que é o velho? É o conservador. É o conservador. Não tem muito que sair daí. Sendo transparente, não tem problema nenhum. Vai fazer o quê? Eu também acho que não tem muito o que discordar nisso. Vai falar o quê? Não, mas tem gente que é muito contra isso. Muito, muito contra, porque acha que o jornal passa a ser uma revista, tipo de capricho, assim. Quem paga mais ganha conteúdo. Aí diz que eventualmente só a Shell vai publicar artigos no New York Times. O mundo pegando fogo, não, tá tudo bem. Mas assim, tem aquela coisa da independência editorial também, né? Acho que o New York Times não publicaria uma matéria da Shell descreditando evidência científica, porque isso seria um tiro no pé deles. Sim. Mas assim, jornais mais baratos e pouco popular, aí fica... Eu só não boto a mão no fogo em jornal, mas enfim. Vamos pagar pro jornal falar do VB. Vocês vão pagar pra gente. Bom, pessoal, só queria ser transparente e dizer que esse episódio é patrocinado por ninguém. Ninguém patrocinando a gente patrocinando a gente desde janeiro de 2016. Vai fazer um ano essa porra, nada. Eu choro, né? Né? Paga em lágrimas, é isso que paga. Não. Se ninguém doar pro VB, a gente vai começar a fazer conteúdo clickbait, e aí vamos ver. Eu quero ver só. Quem vai doar, quem não. Aqui é a coisa. Veja bem fofocas. Nossa, aí dá retorno, velho. Vocês têm alguma previsão pro futuro do que vocês acham que vai ser o jornalismo? Como que
Eu não gosto de Essa é a jornalismo nossa especulativo. Eu acho que a tendência é só que o jornalismo está muito melhor para o consumidor, porque consegue interagir mais, tem uma abrangência muito maior de fonte. Realmente, vai ser mais dinâmico. O único problema que a gente vai ter é justamente aquela questão de estar saturado. Por exemplo, você realmente é tanta coisa que você vai ter que criar filtros, entendeu? Vai ter. Acho que esses filtros já existem pesadamente hoje. Acho que é até um tópico que a gente passou meio por cima, mas acho que é relevante de mencionar na conclusão que o Facebook da vida... Cara, o Twitter, celular com a mão, você tá no lugar, né? Tipo, já... Sim, mas eu digo, é tudo... Você sempre filtra o que você vê. Uhum. Então, apesar de ser mais abrangente e interativo, eu já li muitos jornalistas também alegando que vivemos numa bolha informativa muito menor do que há 30 anos. Antigamente, você assistia o jornal à TV aberta e, como eles tinham que agradar literalmente todo mundo, eles passavam um pouco de tudo. Agora, como você pode realmente botar um cabresto para só ver informações provenientes de coisas associadas à sua ideologia, é muito mais fácil. Acho que é por isso até tem gente que alega, e eu tô de acordo que a radicalização que a gente vê hoje é muito em virtude disso. Se você pensar em 2002, fim dos anos 90, a esquerda e a direita, principalmente lá fora, aqui no Brasil, bom, a gente já falou, mas não era assim tão latente. E hoje, acho que por causa do Facebook e todos esses filtros de informação, até o Google mesmo, que o Google sempre analisa suas pesquisas e vai tirar sugestões baseadas naquilo. As pessoas consomem mais daquilo que elas já concordam. Então, essa radicalização que a gente vê hoje pode muito bem ser em virtude disso. Já que você só vê aquilo que você concorda, quando chega no momento de decisão mesmo política... Aí sim que os nervos ficam à flor da pele. Você já tá enraizado naquilo. A briga, aí vem a treta, né? É a treta. Aí todo mundo... É o caos, aí fica bom. Deixa de ser amigo no Facebook por causa de quem tá votando. É aquela coisa, né? Até a maneira de se manifestar já mudou, né? Em vez de ir lá e ter aquela discussão, não, por que você vai votar nesse cara, sendo que X? É mais, não sou mais seu amigo no Facebook. Olha o protesto. Aí vem os textão. Não falo. Mas o textão, quem lê o textão? É quem é contra? Só lê textão quem acha que... Quem lê textão? Não sei, cara. Seria... Só a mãe de quem postou. Olha lá. Mas, só para não acabar numa nota tão pessimista, vamos lembrar que ainda existem mídias que tentam mostrar os dois lados. Tipo, o bebê. Assim, muitas vezes a gente acaba entrando num consenso. Como nesse episódio, acho que não teve muita divergência de opinião. Mas a intenção aqui é não evitá-la. Quando acontece um consenso, ok. E quando não, melhor ainda. E aí, quem tiver... Até eu vou aproveitar o gancho, porque aqui a gente já falou de tantas coisas que tem um lado a favor e contra, que a gente está chegando num momento que não... Os assuntos bem controversos estão... Sumindo não, tá acabando o estoque. Pô. Então, os ouvintes aí que estiverem interessados em nos dar sugestões de mais coisas controversiais que a gente não falou ainda. E eu sei do aborto, tá na lista. Por favor, entrem lá no site, no WhatsApp, etc. E mandem sugestão. Bom, galera, então dá pra finalizar por hoje aí, mais esse episódio. E vocês querem falar alguma coisinha por último, pessoal, ou não? Antes da gente mandar eles... Fazer o que eles devem fazer sempre. Só curte as coisas, gente. Por favor, ajuda a gente. Comenta, compartilha. Participação. A gente quer participação agora aqui no VB. A gente falou que o jornalismo hoje é melhor para o consumidor porque é mais interativo. Essa parte da interatividade está faltando. Não tô sentindo, sabe? Mas assim, eu tenho que observar que, apesar de vocês não interagirem com a gente necessariamente, eu tenho certeza que vocês interagem com colegas, familiares, etc. E se a gente está fomentando essa discussão, mesmo no escopo privado de vocês, já... Não passa a mão na cabeça. Não. É só falar que... Eu já falei com muita gente pessoalmente que disseram que discutem muito o nosso conteúdo, só que não no nosso site. Que maravilha, Why? Por que você... Não... Mas assim, tem que lembrar que tem que sustentar, né? A gente tem que sustentar. E se vocês tiverem comentários lá, se os patrocinadores puderem ver que
realmente existe uma comunidade ali fervente. Olha, realmente alguém vê esses merda. Vocês vão escutar bem mais por muitos mais anos. Sim. Aparece uns gatos pingados no Twitter de vez em quando. E se não, prepare-se pro Veja Bem Fofocas. Direto, vida dos famosos. Giro de notícias Giro de dos notícias. famosos. Nossa senhora. Puta que Você que reclama do Cauê Moura, que era diferente, aí, ó. É por causa dessas coisas. Não me obrigue a confrontar minha própria hipocrisia, ouvintes. Bom, então, isso aí, galera. Falou, continuem aí, como sempre, informados. Vocês viram que a opção hoje em dia não falta. Divulgue o Beber Mais. Pelo amor de Deus, divulgue o Beber Mais. E não esqueçam de escutar também o Veja os Bem. outros, né? Somente o Veja Bem. Então é isso aí, até a próxima. Boa noite. Boa noite. Caralho. Bom, ouvintes, antes de terminar, só queria dizer que para esse episódio, uma das nossas fontes foi um debate do Argumenta-E. É uma organização a qual o Veja Bem é parceiro. Ela é coordenada por uma pesquisadora da USP São Carlos. Eles fomentam debates competitivos universitários e estão crescendo para outros ramos também. Aconselho que vocês verifiquem, confiram a página deles no Facebook, Argumenta-E, o site argumentae.org. E escutem, recomendo essa discussão que eles tiveram sobre mídia, que são dois profissionais da área. Se eu me lembro bem, um que está há 30 anos na rádio e outro que já trabalhou mais de 15 no jornal. E eles falam um pouco também do passado, do presente e do futuro da mídia. Recomendo conferir, deixa um like lá para eles também estão presentes no YouTube. Se você gosta de discussão, é mais uma forma de continuá-la.